Abra comigo em Gálatas capítulo 1, dando sequência à carta aos Gálatas, no capítulo 1, a leitura a partir do verso 15. Gálatas capítulo 1, 15. Nós estamos aprendendo acerca desta carta magma, carta da liberdade cristã. Todas as vezes que a gente ler as escrituras, a gente precisa considerar alguns fatores que estão por detrás da cortina da palavra. Quais são eles? A cultura local é judaica. Então há coisas dentro da cultura judaica que se distingue muito da nossa cultura. Então nós não podemos abrir os olhos para ler as escrituras sem considerar o fator cultura judaica. E já a partir de Atos capítulo 11, desde que Pedro chegou na casa de Cornélio, nós temos agora uma segunda cultura sendo alcançada pelo Evangelho, é a cultura gentílica, que é muito mais semelhante à nossa cultura ocidental, até porque a cultura gentílica é uma cultura do Ocidente. E a carta aos Gálatas foi escrita a uma cultura em grande parte judaica e que não queria abrir mão por completo da tradição. Eles ainda negociavam alguns dogmas, preceitos da lei antiga. E Paulo está dizendo: não faça isso, porque isso é recosturar o véu que se rasgou. É como um dia nós estávamos no catolicismo romano, uma vez que nós entregamos a vida para Cristo, a gente passa a compreender a partir do prisma da palavra, que não existe mais mediador entre nós e Deus, a não ser Cristo Jesus. Nenhum outro santo, nenhuma outra beata, ou qualquer pessoa que foi canonizado, pode mediar nossa fé entre Cristo e nós, entre Deus e nós, a não ser Cristo Jesus. É o Evangelho alcançando a nossa cultura. Talvez alguém veio de uma cultura afro, então ela experimentou aspectos da religião um pouco mais voltado para o ocultismo, e aí ela precisa redimir este olhar para dentro das escrituras. Por exemplo, há pessoas que criam na encarnação antes do Evangelho. Agora nós cremos na encarnação do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Fora isso, nós não cremos que depois da morte o nosso espírito fica vagando por aí e volta de outra forma, em um outro karma, enfim, para pagar o preço ou não. Ao homem, Efésios capítulo 1, compete uma só morte e um só batismo. Então é por isso que esta carta é escrita, para mudar a ótica agora do judaísmo, sem desconsiderar o judaísmo por completo, mas entendendo que Cristo é suficiente para salvar o homem e que isso independe da forma religiosa dele viver. Amém? Só que isso trouxe alguns danos para a igreja, porque os arautos dessa época, os falsos apóstolos, profetas e falsos mestres, ainda insistiu de que a igreja deveria guardar o sábado. Hoje ainda, infelizmente, nós temos alguns movimentos assim, a importância de guardar o sábado. E nós cristãos entendemos que o sábado é o descanso, não é um dia específico para nós. O sábado aponta para a eternidade, então todo dia para o cristão é santo. Não existe um dia mais santo do que o outro. Obviamente que ele vai escolher, ou o que ele tem de possibilidade na sua agenda
da sua vida profissional, familiar, escolher um dia para descansar. Isso tem que acontecer. O descanso também à parte, mas tornar a observância do sábado como lei, como exigência da palavra de Deus, o nome disso é sincretismo. Um outro problema que Paulo teve que enfrentar a essa carta, a circuncisão. O povo já estava velho e alguns judaizantes obrigavam as pessoas a circuncidarem novamente. Não, Paulo circuncidou Timóteo para um propósito específico, que ele ia pregar entre os judeus, para não escandalizar, para não causar pedra de tropeço, que ele queria chegar na cultura, ele queria chegar e pregar o evangelho aos judeus. Irmãos, nós não temos necessidades de subir escada, descer escada, pagar a promessa, buscar algum outro santo que não seja Jesus, mediar de outra maneira. Não existe para o cristão purgatório, não existe indulgência. Isso tudo foi quebrado, primeiro porque foi levantado de forma herética. Depois que o homem morre, é na hora. O justo vai com Cristo, o injusto já na hora começa a sofrer. É imediato, irmãos. E detalhe, imediato, mas ainda vai piorar ou melhorar, porque quem morre agora em Cristo já está na eternidade. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, foi o que Jesus falou para aquele ladrão do lado dele naquela cruz. E em uma outra passagem do Lázaro e do rico, naquele momento Lázaro já estava sendo refrigerado e o rico sofrendo tormento, querendo beber um golinho d'água, e não podia, naquele mesmo instante. Então, irmãos, purgatório não existe para o cristão. Para o cristão é céu e inferno. O único mediador é Cristo Jesus, o único santo que media a nossa fé. Amém? E é isso que Paulo agora, ele vai ensinar agora. Eu já disse que ele combateu os falsos apóstolos no início da carta. E agora, ele está chegando aqui já na metade do capítulo 1 para o final, no verso onde ele diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é uma mensagem humana. Eles estavam tratando Paulo como um falso apóstolo. O próprio Paulo estava sendo tratado como falso apóstolo. A pior coisa que tem é a gente ser duvidado ou descredibilizado acerca da nossa conversão. Uma das coisas que mais me entristecia dentro de casa, por um processo óbvio, era quando as pessoas diziam assim: mas será que você converteu mesmo? Será que você nasceu de novo? Porque considerar o fator de queda não determina se nascemos ou não. Por quê? Lá em João diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Obviamente, irmão, até eu firmar, eu vivi uma longa jornada, em alguns momentos eu tropecei na caminhada. E quem não tropeça na caminhada? Mas me entristecia, e Paulo aqui está reafirmando. Primeiro porque eles duvidavam da conversão, e com razão, o homem que mais matou na igreja primitiva. Irmãos, ele revela aqui aos Gálatas que ele era como uma besta fera, de tanto que ele fazia mal para a igreja primitiva. Só que ele estava do lado dos inimigos. É ele que estava quando o Estevão, no ano 34, foi apedrejado. Paulo consentiu na morte de Estevão. Ou seja, ele coadunou, ele coparticipou, ele aprovou aquele martírio, ele participou daquele assassinato em nome da lei. E depois que ele saiu daí, aí que ele quis perseguir mesmo a igreja, pediu autorização para o Sinédrio e montou no seu como é que é? Capanga? Não, isso é o nome do cavalo aí, que eu esqueci, um cavalo bom, manga larga.
e foi perseguir a igreja de Cristo. Mas olha só, irmãos, a caminho da perseguição, Saulo ouviu uma voz de dentro: Saulo, Saulo. Irmãos, é por isso que ele agora tem que refutar, porque depois que ele ouviu essa voz, a vida dele nunca mais foi a mesma. E ele está dizendo que não recebeu o evangelho humano, porque para ser apóstolo tinha que ter um critério. Eu disse isso na semana passada, é o que diz Atos capítulo 1, verso 12, ter visto Jesus ter sido batizado no Jordão por João Batista, até a sua subida, assunto aos céus. Paulo não viu, então eles pensavam assim, não pode ser apóstolo, porque apóstolo tem que ter visto. Mas ele disse assim, eu especialmente recebi o apostolado direto de Jesus. E aí ele fala que eu até estive entre os principais apóstolos, lá em Jerusalém, só Pedro me recebeu. E para ser bem sincero, quando eu fui em Jerusalém, depois de passar 14 anos na Arábia, no total, 4 anos na Arábia, mais 10 em Damasco, 14 anos em Jerusalém, depois de 14 anos que ele subiu, Paulo falou assim, em nada eu fui acrescentado. Sabe por quê? Porque não quer dizer que quem tem mais tempo de igreja é mais espiritual. Não quer dizer que quanto mais antigo de Lagoinha, mais parecido com Jesus fica. Pode ser até o contrário. Quanto mais tempo de Lagoinha, quanto mais tempo de igreja, às vezes pode estar mais seco. Pode estar mais duro. Aí Paulo falou assim, eu estive entre os principais apóstolos, mudou nada, era melhor nem ter ido. Por que que isso aconteceu? Quando ele chegou em Jerusalém e ele viu a postura de Pedro e Tiago, sobrou até para Barnabé. Ele falou assim, uai, vocês têm que decidir se vocês vão se comportar como judeu ou como gentio. O crente não pode titubear entre duas personalidades, entre duas posturas. Parafraseando, ou vocês são mundanos ou vocês são cristãos. Não tem essa história de que domingo toma ceia e segunda se esbalda no pecado. Vocês decidem. Porque Pedro e Tiago, quando chegavam os judaizantes, que queriam circuncidar, guardar o sábado, Pedro e Tiago se comportavam igual, passavam o pano, tudo certinho. Não, é isso mesmo. Como é isso mesmo? Paulo estava dando a vida dele para combater isso. E Pedro e Tiago deixando esses judaizantes à vontade na igreja. Irmão, você está inventando, só você ler aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Mas porque já ouviram qual foi, verso 13, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la, e na minha ação quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso dentro das tradições do meu pai. Ou seja, Paulo está dizendo assim, igual eu no judaísmo não tinha igual, eu era o cara. Você já viu aquela pessoa, que eu fico um pouco triste, que viveu no ocultismo, recebia santo, entidade, tudo, aí converteu, mas sempre quer tirar um proveito porque teve contato com as entidades espirituais. E aí você vai, igual uma vez eu fui orar para uma irmã numa célula, aí a outra falou assim, não pode expulsar o demônio não, tem que amarrar o demônio dentro da pessoa, até quinta-feira que vem, porque tem que fazer um trabalho de libertação. Irmãos, você está achando que é brincadeira? Isso aconteceu. Chegou quinta-feira que vem, eu escandalizado. O demônio manifestou, elas vieram me perguntar qual que era o nome do demônio. Eu falei assim, eu lá sei o nome do demônio, chama qualquer um, vocês foram amarrar ele aí dentro. E demônio tem nome, irmãos. Eu vou acreditar em que demônio fala? A gente tem que parar com essas coisinhas místicas. Não porque eu vim do trabalho e aí eu sei como é que é. Irmão, eu quero lá saber como é que o demônio trabalha. Eu sei como é que Jesus trabalha. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
É assim que Jesus trabalha, e ponto final. Você não vê momento algum nas escrituras Jesus falando assim: tem que ir lá na sua casa para queimar aquele ponto que você tinha com Satanás, aquele CD que você ganhou de fulano de tal. Você não tem isso na palavra. Jesus encontrava com as entidades e falava assim: sai dele agora. Hoje demônio prega, canta, dá show, chama atenção no púlpito, e a gente fica nessa baderna. Eu não estou desmerecendo quem trabalha com libertação, mas você que trabalha com libertação, a maior libertação é essa aqui, ó. É conhecer a verdade liberta. Não adianta o demônio sair, Jesus tem que entrar, e Jesus não entra sem palavra, senão é fogo estranho. Amém, irmãos? Eita glória. E aí Paulo está dizendo, aí a pessoa vem, era um mágico. Não, eu era um mágico, fiz macumba não sei para quem, para não sei o que, eu ganhava dinheiro. Irmão, acabou. Para de querer tirar vantagem do seu passado, que Deus já esqueceu. Você conversa com os homens assim, que Deus libertou ele do tráfico, aí na hora que ele vai dar testemunho, parece que ele sente saudade. Não, eu andava só armado, tinha um tanto de mulher. Não, eu era o bambambam. Eu fico pensando, será que nasceu de novo mesmo? Porque parece que não esqueceu. Ou se lembra, parece que sente saudade. Irmão, acabou. O evangelho redimiu. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Amém, irmãos? Acabou. Aí Paulo fala assim: por que eu estou contando isso tudo? Porque Paulo passou por tudo isso, porque ele já era separado desde o ventre materno. Deus não te escolheu agora que você despertou. Deus te escolheu antes de você nascer. Tiago de Deus, quanta heresia. Será? Verso 15. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Irmãos, o apóstolo Paulo já estava no radar de Deus, antes de Paulo ser um embrião. Paulo ainda não tinha nem sido fecundado no óvulo da mãe dele. E Deus já tinha escolhido, para mostrar que Deus escolhe o seu povo para um propósito. E talvez Deus te escolheu e você está achando que está resistindo. Não está. Você está sofrendo, ao invés de se render. Irmão, passei 18 anos na sofrência. Até que um dia, Deus me permitiu entrar na estrada de Damasco. E falou: Tiago, acabou, meu filho, dali para frente. Irmão, nunca mais eu consegui ser eu mesmo. Eu até tentei fugir. Fiquei 3 meses afastado. Estou lá dentro de uma boate. E Deus falou assim, logo no início da conversão: ei, aí eu assim, sai daí. Irmão, eu da boate fui parar aqui, ó, no meio do lixo ali, ó, todo atrapalhado. O irmão orou por mim, nunca mais a minha vida foi a mesma. Tiago, mas você vai usar só esse texto? Porque doutrina não nasce de um único texto, e não nasce mesmo. Me dá outro para eu me sentir confortável. Claro. Jeremias 1:15, 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi, Jeremias. Antes de você nascer, eu te separei, Jeremias. E te designei, Jeremias, como profeta às nações. Tiago, 2 versículos é bom, mas ainda não é suficiente. Terceiro, Salmos 22:10.
Davi agora falando: desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Tiago 3 já está bom, mas se você tiver o quarto, fica mais forte essa doutrina da eleição. Quarto verso, Salmo 71, 6: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tiago, me mostra um outro profeta relevante. Você só falou de Davi, de Jeremias e de Paulo. Lá vai Isaías 46, verso 3: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Tiago, está ficando bom. Então lê para mim outro salmo, Salmo 139. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de forma especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus olhos ainda não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda como embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existirem. Tiago, chega, não, o último. Romanos 9, 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém rejeitei a Esaú no ventre materno. Nós não somos escolhidos agora. Agora fomos despertados. Fomos escolhidos antes, no ventre materno. É por isso que você nasceu para a glória de Deus. E enquanto você não viver o que Deus designou, você vai dar volta igual o povo deu volta no deserto em direção à terra prometida. Casamento não vai te satisfazer. Carro, casa, viagem, bens, posses, status, realização, prazer, droga, irmão, nada. Salomão diz assim: é tudo vaidade. A vida consiste em glorificar a Deus. Esse é o propósito único da nossa existência. O primeiro, obviamente que nós temos outros propósitos. E Paulo tem que falar isso para que eles entendessem que o apostolado estava acontecendo, mas sempre existiu na agenda de Deus. Irmãos, eu estou pastor, mas quando Deus me criou, Ele me criou por causa do meu chamado. Não foi assim, nasceu, esse menino é até legalzinho, magrelo, feio que dói, mas acho que eu vou fazer ele pastor, não está aí sobrando. Você acha que é assim, irmão? Deus chegou lá na maternidade, como é que esse aí chama? Joseph, gostei do nome diferente. Pode ser, ô Miguel, pega esse aí para ser pastor. Você está achando que é assim, irmão? Não, escolhe essa aí para ser professora. Não, é aquele ali para ser médico. Nasceu, vamos ver, tem cara de médico. Você acha que é assim, irmão? Antes do seu nascimento, Deus já escreveu todos os dias da sua vida.
O propósito da linha da sua vida está na palma das mãos de Deus, e ninguém pode te separar do amor dele. Se renda. Separado desde o ventre. Irmãos, e quando eu entendi isso, eu fiquei mais apaixonado por Jesus, porque assim, é mais fácil Deus me amar um pouquinho mais agora. Assim. E esses 18 anos para trás? Porque pensa num cabo que deu trabalho para Deus, irmão. Foi eu. Por isso que um teólogo diz assim: eu não tenho problema com Deus ter amado Jacó, rejeitado Esaú. O meu problema é como é que Deus amou Jacó, o trapaceiro, o mentiroso. Deus te escolheu para um propósito, então viva para a glória de Deus, irmão. Levanta dessa cadeira, comece a pregar, cresça, desenvolva, se envolva, esteja perto, cultue, leia, ore, cante, busque, mas não deixe a sua vida viver essa inércia. Água parada da dengue. Ela foi chamada para fluir. Aquele que crê do seu interior fluirão rios de águas. É fluir, irmão. Reclamando de tudo. Ah, não, porque eu não casei. Ah, não, porque não sei o quê. O dinheiro da verdade. Não, irmão, vai. O que você está esperando para se colocar à disposição de Deus? Ele te escolheu antes de você berrar na maternidade. Antes do tapa no bumbum, Ele já tinha te dado um propósito. Não, esse aqui é meu, vem para cá, vai viver o que eu tenho para você. Só que a gente ficou durante alguns, já nasceram dentro de um berço cristão, o que não torna ele salvo. Porque mesmo quem nasceu num berço cristão tem que se converter. Tem que se arrepender, e às vezes até mais. Pode ver a maioria de filho de pastor, às vezes é os que estão mais desconectados com Deus, porque cresceu com a tradição, mas sem a experiência da conversão. Quantos estão entendendo isso aqui? O que a gente precisa concluir com essa passagem? Paulo está dizendo assim: eu fui escolhido para quê? Para pregar. Eu não presto para fazer outra coisa. Irmão, eu já trabalhei, eu pessoalmente, lavador de carro. Eu já trabalhei em visto americano. Eu já trabalhei em loja de roupa. Uma bênção, deu tudo certinho. Mas eu nunca me senti tão realizado na minha vida como é pregar o evangelho e pastorear. Sabe a sensação, às vezes os treinos dá tudo errado, porque também não acha que quando você viveu o propósito de Deus, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, essa vitória que sabor de mel, tem nada disso. A vida é de verdade, acorda, estoura esse balãozinho aí. Meu Deus. O povo converte, mas não, acabou os problemas, acabou a dívida, acabou o boleto, que acabou. Acabou só na eternidade com Cristo. A diferença agora, como um cristão, você olha para tudo, pelo menos saída Cristo te dá, paz para resolver, sabedoria, discernimento, graça, tolerância. Passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que eu vou, irmão. Melhorou tudo? Não. Piorou também? Não. Mas como é que está? Porque não está melhorando lá de fora, está melhorando lá de dentro. A transformação é aqui, ó. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. É isso aí. Amém, irmãos? Para a gente terminar a introdução e entrar no texto. Brincadeira, mas acabou o culto. Paulo diz assim:
Mas quando Deus me separou antes de eu nascer, Ele me chamou por sua graça. Por que graça e não merecimento? Paulo não era o melhor no judaísmo, o correto não seria Deus escolher que era o melhor? Isso é mérito. Graça é Deus pegar o pior e torná-lo melhor, e salvá-lo independente do que ele faz. Isso é graça. Irmão, não assusta não, quando a gente chegar no céu, e que Deus nos leve, e encontrar as pessoas que nós mais condenamos na terra. Na verdade, você não pode assustar com ele, você tem que assustar em estar lá. Eita. Fica assim, você aqui não, pergunta assim, eu aqui? Se tinha alguém que não merecia subir, era eu e você. Mas pela graça, favor imerecido, atraído, chamado, escolhido, que privilégio é isso, irmão? Irmão, toda vez que eu lembro dos 18 para trás, irmão, aí que eu quero pregar mais ainda, eu sou fominha, eu prego em velório, hospital, presídio, padaria, rodoviária, onde que para pregar eu prego. Por isso que quando eu vim pregar num púlpito, que é bom, não, porque eu prego antes disso, eu amo fazer isso, que aí eu lembro de onde ele me tirou, eu falo, meu Deus, o que tinha na sua cabeça para me escolher? Tiago, graça. Eu não precisava de escolher mesmo não, Tiago, eu te escolhi, come on, chega mais. Aí eu ficava assim, é o mesmo isso, pode ir. Benção, não, eu mesmo, benção, vem rapaz. E ele falava comigo, Tiago, se você não tem as manhas, não entra não, sem a ajuda do profissional. E eu falava, Jesus, você não tem as manhas mesmo não, me ajuda. A graça é o convite, a graça é o beijo de Deus, é o abraço de Deus. A voz é doce e avassaladora ao mesmo tempo. Ela chama e mesmo assim constrange. O dia que eu caí de joelhos dentro do meu quarto, chorava, queria pedir perdão até para uma formiga, porque naquele dia o Senhor me batizou com um novo nascimento. E nunca mais eu vou esquecer desse dia 17 de novembro de 2007. Aí eu entendi hoje que Ele já tinha me escolhido antes de eu ter nascido. Fica de pé no seu lugar. O que a gente quer concluir? Tiago, já que eu fui escolhido, já que eu sou de fato um eleito de Deus, eu vou sair pecando, porque a salvação já está garantida mesmo, aí depois eu volto. Irmão, fala um negócio aqui de verdade, quem já pisou no santo, do santo, em outro lugar sabe viver. Eu até tentei sair, como é que sai? E a lembrança, e a presença, e a voz, que me falava constantemente assim, Tiago, sai daí, isso não é para você. A tristeza, irmão, eu tentei voltar a fazer tudo que eu fazia antes, mas não dava certo. O estômago embrulhava para tudo, eu não tinha um segundo de paz, porque eu entendi que eu fui escolhido para um propósito, e o propósito não é fazer coisas, é glorificar a Deus. Por isso que hoje não só eu glorifico a Deus pregando, mas eu glorifico a Deus sendo um bom filho, eu glorifico a Deus sendo um bom amigo, eu glorifico a Deus sendo um bom cidadão brasileiro, eu glorifico a Deus sendo um bom profissional, eu glorifico a Deus sendo um bom pastor, eu glorifico a Deus sendo um bom servo, em
tudo o que eu faço, eu preciso devolver a glória para Deus. Amém? Feche os seus olhos. Queria que você abrisse seu coração diante de Deus nesta tarde. Jesus, eu quero me entregar, eu cansei de lutar, eu me rendo. Me fala o que o Senhor tem para mim, me mostra, me dá uma direção, mas eu não quero viver mais do mesmo jeito. Feche os seus olhos, vamos adorar o nome de Jesus.